Juízes capítulo 12, mais uma vez aqui entra na história de Israel a revolta dos efraimitas. Nós vimos uma revolta muito parecida com Gideão, quando eles foram questionar Gideão por que ele foi para uma guerra sem chamar os efraimitas, e ele foi bem político, conseguiu, já fizemos uma reflexão sobre isso, conseguiu contornar a situação para que não se houvesse um conflito desnecessário. Porém, os efraimitas vão até Jefté e falam o seguinte: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não chamou a gente para ir? Né? E aí o Jefté não foi como o Gideão, não. Ele respondeu, falou: olha, nós tivemos uma grande discussão lá com os filhos de Amon, chamamos vocês, mas vocês não quiseram ir. E tinha um contexto histórico, havia uma rixa, né? Os filhos de Efraim diziam que os gileaditas, eles eram desertores de Efraim e Manassés. Então havia uma rixa de ego entre eles que era comum. Só que Jefté não respondeu de forma pacífica igual a Gideão, não. A Bíblia nos mostra que assim que ele discute então com esses efraimitas, ele fala o seguinte: olha, chamei vocês, vocês não foram me livrar, né? Arrisquei a minha vida, fui contra os filhos de Amon e o Senhor, e ele reconhecia, né? Jefté dizia isso: o Senhor me entregou nas minhas mãos esses amonitas, né? Então vocês hoje agora estão revoltadinhos que quando eu chamei vocês, vocês não vieram, agora vocês vêm lutar contra mim? Diferente de Gideão, que trouxe ali evitou um conflito que era temporário, Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim e venceu Efraim. E é bem interessante que aqui na Bíblia eles conseguiram identificar um homem de Efraim através da sua pronúncia, né? Inclusive está aqui no versículo 6. Os homens de Gileade lhe diziam, então diga Shibolete. Aqui é óbvio que a gente está falando em português, mas na tradução original tem uma diferença na pronúncia, né? E aí se ele dizia Sibolete ao invés de Shibolete, e ele não conseguia pronunciar corretamente uma palavra, então eles sabiam que era efraimita e matavam esse cara. Eles eram bem inteligentes em relação a esse contexto de identificar os homens, saber quem eram os inimigos, enfim. Nessa primeira parte então deste capítulo, a palavra nos diz então que Jefté, após ter vencido, né, os amonitas e após esse conflito com Efraim, ele julgou Israel durante 6 anos. E aí ele morreu. E em seguida, a segunda parte desse capítulo mostra mais 3 juízes, que seria Ibzan, Elon e Abidom. Esses 3, nós não temos muitos detalhes de como foi o período esse período de gestão, assim por dizer, desses 3 juízes. É o que eu disse já em outra reflexão. O fato de nós não termos informações de conflitos e de grandes problemas nos leva a crer, a ter uma inferência, que enquanto Ibzan, Elon e Abidom julgaram Israel, houve um tempo de paz, porque foi logo após assim, a morte de Jefté. Então, o que nós temos aqui de Ibzan, que ele tinha 30 filhos, 30 filhas, trouxe 30 mulheres para os seus filhos e julgou Israel durante 7 anos, morreu. Vemos também Elon, que era da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos, e só diz que quando ele morreu ele foi sepultado na terra de Zebulon. E também Elon, que julgou, depois de Elon, né, que julgou Israel, foi Abidom, e ele tinha 40 filhos, 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos, julgou Israel durante 8 anos. Nesse contexto histórico, o registro que fica é que durante este período de paz haviam juízes, desde a sua concepção de exercer essa função e daquilo que era o propósito de Deus com a criação desses juízes. Ou seja, quando o povo de Israel ele estava afligido, o Senhor levantava juízes que preservavam o seu povo. E aqui, por esses 3 que acabam com este capítulo, nós vamos ter essa inferência que Israel viveu em paz durante esse contexto todo. O que fica para nós aqui em reflexão e lição é, um homem de Deus como Jefté, voltando aqui à primeira parte do capítulo, nós vamos ter muito claramente que viveu com o estigma de ter sido filho de uma prostituta, como já falamos na reflexão anterior, passou por um problema muito grande em vencer os filhos dos amonitas, porque deu a sua filha como um voto totalmente involuntário. E após essa vitória, ele também teve problemas, inclusive com as pessoas de casa, né, com os efraimitas, que deveriam ser teoricamente irmãos dele, né, no sentido mais estrito do povo de Israel. Isso nos ensina muito que períodos de paz e guerra são comuns na vida do cristão, mas que nenhum de nós está isento de viver uma situação semelhante a essa, guardadas as proporções, né, de sim, pessoas da nossa própria família não vão querer viver uma situação de paz conosco. Isso é comum. Está muito claro, é notório ao longo da palavra de Deus. E aqui nós chegamos num ponto em que a coisa era tão grande em relação ao ego que houve uma triste guerra entre os próprios irmãos.
no sentido de dizer quem estava com razão, porque não me chamou para a guerra, enfim. Parece que o ego é presente ao longo de toda a história da humanidade desde sempre. E na Bíblia também não é nenhuma novidade. Isso deveria soar para nós como uma lição de não nos levarmos pelo ego, porque obviamente o ego nos conduz a guerras que são absurdamente desnecessárias e que se tornam manchas na história da nossa vida. Aqui é uma mancha ruim, das várias que teve, né? Dá uma mancha muito ruim na história do povo de Israel.